Governo federal apresenta novo PAC para diplomatas estrangeiros e ressalta investimentos em energia eólica. Em Nova York, Lula faz amanhã discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Em pauta, mais uma vez, as mudanças climáticas. Ineligibilidade de Jair Bolsonaro volta à pauta do Tribunal Superior Eleitoral nesta próxima quinta-feira. E no futebol, São Paulo surpreende e bate Flamengo em pleno Maracanã pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. O governo federal realizou hoje a cerimônia de lançamento do novo programa de aceleração do crescimento para o corpo diplomático do Itamaraty, em Brasília. Este PAC representa os interesses do Brasil em outros países. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que um dos pilares do PAC para o corpo diplomático é trabalhar na energia eólica. O Brasil quer se firmar como uma das principais nações do mundo com uma matriz energética limpa. E os leilões de linhas de transmissão, que o Maurício se referiu há pouco, foi feito um leilão, um grande leilão que busca trazer a energia gerada no Nordeste para o Sudeste. Agora, até dezembro, será publicado um segundo leilão. Apesar da existência de 3 outros PACs, Rui Costa afirmou que esse se diferencia dos demais. Que é o caráter e o modelo de implementar programas, ações e obras através de 2 instrumentos: PPP, parceria público-privado, e concessão pública. O ministro reforçou o meio ambiente e falou na criação de um fundo verde, com o objetivo de captar recursos de fundos de investimentos e financeiros que queiram oferecer taxas menores e ajudar a viabilizar projetos de retiradas da emissão de carbono. Principalmente para aquelas nações que querem reafirmar seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também participou da cerimônia. Investimento público, investimento privado, estatais e financiamentos. E nesta semana a agenda política será bastante movimentada. Terá discurso do presidente Lula nas Nações Unidas, conclusão de CPIs no Legislativo e decisão do cupom sobre a taxa de juros. A semana começa com a República em Nova York. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz na terça-feira o discurso de abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também estão lá. Lula fará o mesmo discurso que tem feito em suas viagens ao exterior. Vai propor um pacto contra a fome e cobrar 100 bilhões de dólares dos países ricos para combater mudanças climáticas. Na quarta-feira, Lula terá reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O brasileiro deve levar sindicalistas. É esperado anúncio de acordos na área trabalhista depois da reunião. Lula retorna ao Brasil na quinta-feira. No Congresso, não são esperadas votações de grande relevância com a ausência dos presidentes na maior parte da semana. Na Câmara dos Deputados, deve ser concluída a anistia a partidos políticos. Também devem terminar 3 CPIs, Americanas, MST e apostas esportivas. Na terça-feira, o general Braga Neto, ex-ministro no governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice em 2022, presta depoimento à Comissão Parlamentar Mista do Inquérito do 8 de janeiro. Na economia, o Copom anuncia na quarta-feira se mantém ou reduz a taxa de juros. A expectativa no mercado é de uma queda de 0,5 ponto percentual, passando de 13,25% para 12,75%. A alta da inflação em agosto pode trazer surpresas. A taxa atualizada está em 4,61%, perto do teto de tolerância de 4,75%.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Câmara disse ter dó do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por tentar estabelecer a meta de déficit zero em 2024. O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias, disse sentir dó do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por ter estabelecido meta de déficit zero em 2024, frente a essa quantidade enorme de gastos públicos. Para o congressista, não é prudente aumentar impostos sobre pessoa jurídica, porque essas já estão muito penalizadas. Segundo ele, é muito fácil o executivo enviar um projeto de lei que aumenta os impostos, mas não é possível sustentar essa medida. Nós estamos chegando num momento difícil de solvência, até do ponto de vista fiscal, e até essa semana, numa conversa, eu disse, uma pessoa que eu tenho dó hoje no Brasil é do Haddad, porque ele faz um discurso tanto tempo de meta fiscal zero, e todo mundo sabe que é quase impossível meta fiscal zero, diante já da situação de conjuntura econômica difícil que nós estamos vivendo, e ainda mais com essa quantidade enorme de gastos públicos que todo dia chegam na conta da gente. O relator participou de uma audiência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aliados do governador Eduardo Leite apostam que ele deixará em novembro a presidência do PSDB. Aécio Neves é um dos cotados para comandar a sigla. Aliados de Eduardo Leite apostam que ele não deve seguir na presidência do PSDB a partir de novembro, quando o partido deve eleger uma nova direção nacional. A avaliação é que o outro cargo que Leite exerce, de governador do Rio Grande do Sul, impossibilita que ele dê uma cara mais oposicionista à legenda. Isso teria ficado claro na tragédia das chuvas no estado, em que o auxílio do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi fundamental. Após diminuírem muito de tamanho na eleição do ano passado, os tucanos tentam tornar a legenda relevante novamente. Para isso, avaliam que é preciso disputar espaço com o bolsonarismo, como uma espécie de oposição madura a Lula, aumentando o tom das críticas ao governo federal. Pontos em que isso pode ocorrer incluem o inchaço da máquina federal e aumento da carga tributária. Para assumir o lugar de Leite, um dos nomes que despontam é o do deputado federal Aécio Neves, que teve seus processos, no caso JBS, arquivados e foi recentemente reabilitado em encontro partidário. O Tribunal Superior Eleitoral irá julgar nesta semana o recurso contra a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. A Corte Eleitoral condenou o ex-mandatário por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar, a partir desta quinta-feira, o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa de Bolsonaro tenta reverter a determinação que, na prática, vai impedir o ex-presidente de se candidatar nas próximas eleições. Em junho, após 4 sessões de julgamento, o TSE condenou o ex-presidente à sanção de inelegibilidade por ataques sem provas ao sistema eleitoral. Então, presidente e pré-candidato à reeleição, Bolsonaro fez declarações sem provas que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. A reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo e nas redes sociais de Bolsonaro. A defesa do ex-mandatário afirmou ao TSE que a reunião com os embaixadores não teve caráter eleitoral. Além de recorrer à própria Justiça Eleitoral, a defesa de Bolsonaro pode acionar o Supremo Tribunal Federal, apresentando o chamado recurso extraordinário, que pretende questionar pontos da decisão do TSE que violariam a Constituição. A seguir, Procuradoria-Geral da República vai ministrar curso sobre democracia para réus secundários do 8 de janeiro. O Brasil News, da Rede Brasil, volta daqui a pouquinho.